Sextou na Universidade. Começa agora o Somos Um. Universitários Missionários na Rede 316. Muito bem, já está valendo para você mais um Somos Um ao vivo com o pastor Marcelo Santos nessa sexta-feira, 15 de março de 2024. Vamos lá, o tema aí bem sugestivo, bem interessante: Cristo sim, igreja não. E aí, pastor, qual é o problema que a gente vai abordar no programa de hoje, pastor Marcelo? Vamos lá, né? Como a gente sabe, todas as pesquisas mostram aí que tem crescido o número de evangélicos do nosso país. Década após década, você vê um aumento do número da população. Mas, do último censo para cá, o número, a percentagem que mais cresceu, o número de evangélicos cresceu, sim, continuou crescendo, ok. Mas o grupo que mais cresceu na população é o grupo dos sem religião, aqueles que não se definem nem como católico, evangélico, espírita, não, sem religião. Esse número está crescendo e é algo que a gente precisa prestar bastante atenção. Um outro fenômeno que a gente observa do censo, do último censo para cá, e que já está virando uma realidade, é o fenômeno do evangélico não praticante. Você já sabia que já existe isso? Não é mais só... Pois é, não é só católico não praticante que existe, hoje em dia já existe a figura do evangélico não praticante. Nós que trabalhamos com evangelização na universidade, nós que no nosso projeto treinamos os jovens para eles evangelizarem, testemunharem, a gente se depara muito com isso, né? De vez em quando a gente vai evangelizar, vai abordar algum jovem na universidade e que ele está, enfim, vivendo a vida dele, e ele diz, não, eu sou crente, eu sou salvo. Qual é essa igreja? Não, eu sou crente, eu sou salvo, Jesus é o meu salvador, mas eu não frequento igreja, não faço parte de nenhuma igreja. É o fenômeno dos famosos desigrejados, né? Existem, na verdade, no meio universitário, vários grupos, né? Um dos grupos são aqueles que abandonaram a fé por completo e que declaram com todas as letras, eu não sou mais cristão, eu não tenho fé em Jesus, me deixa aqui, né? Eu fui criado na igreja, mas hoje eu não creio. Tem esse grupo. E tem o grupo daqueles que abandonaram só a igreja. E não, a minha fé em Jesus continua viva, continua firme, eu só não frequento igreja, né? E aí, outros grupos ainda, outras pessoas que não são cristãs, quando a gente vai evangelizar, eles já vão logo dizendo, olha só, não quero saber de religião não, tá? Você vai falar de igreja comigo? Né? Eu não quero saber. E aí a gente diz, não, nós vamos falar de Jesus, nós vamos falar de igreja. Aí ele aceita porque a igreja para esse público é uma pedra de tropeço, né? Ter que fazer parte de uma igreja ou ter que congregar a igreja para eles é a negação de tudo aquilo que Jesus é. Por isso a frase, Cristo sim, igreja não, né? Aí, talvez alguns de nossos ouvintes possam ouvir essa questão e dizer, pastor Marcelo, mas isso não é um problema. Isso é uma coisa que a pessoa vai, à medida que ela crescer na fé, ela vai entender, ou então é uma fase temporária, né? Porque quem salva é Jesus, né? A igreja não salva, o que salva é Jesus, então não tem tanta importância aí a gente trabalhar essa questão da igreja quando a gente está evangelizando. Mas eu acho que, na verdade, há um problema, sim. Eu acho que todo esse conceito, igreja sim, igreja não, seja ele vindo de alguém que está sendo evangelizado, que não aceitou Jesus, ou da pessoa que diz que tem fé em Jesus, mas não quer ir na igreja, ou até mesmo do crente, que está evangelizando e concorda que realmente não vamos tocar nesse assunto de igreja, não, porque é um assunto muito polêmico, o importante é apresentar o evangelho e depois a pessoa vai ver como é que faz isso, a questão da igreja na vida dela. Mas eu acho que essa atitude nossa também é problemática.
Essa atitude de acharmos, realmente, igreja não é importante porque a igreja não salva, então não vamos falar de igreja, vamos falar só de Jesus, vamos nos concentrar só em Jesus, e aí o desigrejado, ele já está salvo mesmo, então não preciso convencê-lo a voltar para a igreja, se ele quiser um dia, ele volta. E eu acho que essa ideia é um problema. Acho que esse é o problema que a gente vai conversar no programa de hoje. Em primeiro lugar, porque não, sua vida espiritual não está bem se você é adepto da ideia de Cristo sim, igreja não. Não, sua vida espiritual não está saudável se você está confortável em ser um desigrejado. Não, não está certo isso. Se você não tem comunhão com a igreja local. Segundo, se você é um desigrejado, você está na universidade, por exemplo, e você não está unindo forças com os outros cristãos que estão lá para evangelizar, para ganhar almas. Você não é parte da solução mais, você é parte do problema, você está à margem da situação, você não se envolve. Então, isso para o trabalho evangelístico da universidade, a gente sempre vê que se todos que estão na universidade, que se declaram como cristãos, estivessem empenhados na obra de evangelização da universidade, a gente já estaria muitos passos à frente na obra de evangelização. Então, eu acho que a gente precisa colocar essa questão e perguntar para nós mesmos, tanto dentro como fora da universidade, essa ideia, até onde a gente vai levar essa ideia de que igreja não é importante? E como isso prejudica até a nossa evangelização? E como é que a gente vai lidar com alguém que diz igreja sim, Cristo sim, igreja não? Como deve ser a nossa postura ao lidar com essa questão, ao lidar com essa situação? Então é sobre isso que vamos falar no programa de hoje. Beleza, então, galera, já sabendo qual é o conteúdo, agora você vem com a gente, né? Vai aumentando o volume, espalhando o link da 316. De repente você pode mandar para alguém aí que tá nessa situação, né? De desigrejado para ouvir esse conteúdo, né? Ou alguém que tá lidando com alguém dessa forma, né? Um irmão de sua igreja aí que tá lidando com alguém que tá meio desigrejado. Tão importante que a gente entenda, né, o que Deus quer fazer através das nossas vidas dentro desse assunto, beleza? Então vem com a gente. Pastor, já responde pra gente então, né, ser parte de uma igreja é tão, de fato, importante assim, pastorzão? Essa é uma pergunta bem importante para a gente iniciar nossa conversa, né? Isso. Primeira coisa que eu quero deixar claro é sim, é Cristo que salva. É a fé em Jesus que salva. É importante a gente entender isso, é importante a gente enfatizar isso na nossa evangelização, né? Não é o batismo que salva, não é ser membro de uma igreja que salva, não é ter cargos que salva, nada disso salva. Tem muita gente que está na igreja, foi batizado, que tem cargo, que é até pastor, mas não tem fé em Cristo e, portanto, não é salvo. Isso é o básico, certo? Ok. É bom que a gente tenha isso bem claro, né? Agora, essa ênfase, só Cristo salva, a igreja não salva, só Cristo salva, a igreja não salva. Se a gente bate só nessa tecla, a gente pode cair a um outro extremo, que é a desvalorização de uma coisa que na Bíblia é muito importante, que é justamente a igreja, né? Na Bíblia nós vemos que a igreja é algo importante, é algo a ser valorizado, tá? Vamos lá, Mateus 16, de 15 a 19. Vamos ver quem instituiu a igreja. Ao que Jesus perguntou: e vocês, quem dizem que eu sou? Respondendo, Simão Pedro disse: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado é você, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está nos céus. Também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela.
eu lhes darei a chave do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então a gente vê aqui, Nayan, que foi Jesus que estabeleceu a igreja. Jesus instituiu a igreja. Jesus criou essa instituição chamada igreja. A gente tem muito a tendência, a gente vai ver mais para frente hoje, de onde veio essa tendência, de achar que a igreja é um fenômeno puramente humano, que é uma construção puramente social e que, por isso, ela é dispensável, ou, em alguns casos, até prejudicial, né? Mas nós vemos aqui, se você crê na Bíblia, se você crê que a Bíblia é inspirada por Deus, você vai ter que concordar que quem fundou a igreja, quem instituiu a igreja, né, foi Jesus. E aí, quando Pedro ele confessa, tu és o Cristo, filho do Deus vivo, Jesus diz, você é uma pedra, Pedro. E sobre esta pedra, ou seja, essa confissão que você fez, tu és o Cristo, filho do Deus vivo, edificarei a minha igreja. Todos os que confessam Jesus como Cristo, filho de Deus, são pedras desse edifício espiritual chamado igreja. E Jesus até explica, né, que ele dá àqueles que confessam a Jesus têm as chaves do reino dos céus. Por quê? Porque quando a gente que tem a salvação, que tem Jesus, anuncia aos outros que Jesus é o Salvador, nós estamos abrindo a porta do reino do céu para essa pessoa. Por isso nós temos a chave do reino do céu. Por isso que a gente liga na terra, ou seja, aquilo que a gente aproxima, né, de Deus na terra é ligado nos céus, tá? Então é isso que Jesus quis dizer aqui. Jesus criou essa assembleia, a palavra eclésia, que significa assembleia, ajuntamento. Jesus criou esta assembleia chamada igreja. E a igreja é tão importante para Jesus que Jesus instituiu até mesmo a disciplina eclesiástica. Ou seja, Jesus deixou instruções sobre como manter a igreja saudável. Disciplina eclesiástica é isso. São instruções, são ordens, são princípios para que a igreja, a comunidade dos salvos, se mantenha saudável, se mantenha com pessoas que estão realmente sérias e comprometidas com o que a igreja significa. Tá? Mateus 18, de 15 a 20. Se o seu irmão pecar contra você, vá e repreenda-o em particular. Se ele ouvir, você ganhou o seu irmão. Mas se não ouvir, leve ainda com você uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a questão seja decidida. E se ele se recusar a ouvir essas pessoas, exponha o assunto à igreja. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, considere-o como gentio e publicano. Em verdade, lhes digo que tudo que ligarem na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligarem na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade, também lhes digo que se 2 de vocês sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que vierem a pedir, isso lhes será concedido por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Veja como Jesus valorizou a igreja. Vejam como Jesus considera a igreja algo muito importante. Se alguém peca, se um irmão peca, meu dever como irmão é corrigi-lo para que ele se arrependa. Se ele se arrepende, beleza, acabou ali o processo, a comunhão é restaurada. Se ele não se arrepende, se ele continua a pecar, eu chamo outros irmãos para servirem de testemunho e dar mais uma chance. Se ele ainda continua sem querer se arrepender, o assunto deve ser levado à igreja, que como assembleia vai decidir, né, o que fazer com essa pessoa que está no meio da igreja e que não quer se arrepender. O problema, prestem atenção, o problema não é pecar, porque todo mundo peca. O problema também não é a pessoa do mundo que peca, porque essa peca o tempo todo. O problema é alguém que se diz membro da igreja, que peca, insiste no erro e não se arrepende, não muda a sua atitude. Essa pessoa, segundo Jesus,
Se ela não se arrepende após todas essas tentativas, a igreja tem a responsabilidade de excluir essa pessoa. A gente tem medo de usar essas palavras, sabe? A gente fica, vamos tirar o seu nome do hall de membros. Não, você está excluindo da igreja, não faz parte mais da comunhão da igreja, porque a igreja entende que a pessoa que se recusa a pecar, ou melhor, a pessoa que peca e se recusa a se arrepender, está demonstrando com a sua atitude que ainda não é um discípulo de Jesus. E aí aquilo que a igreja, como um consenso guiado pelo Espírito Santo, toma a decisão em concordância na Terra, é um reflexo de uma realidade espiritual, tá? São coisas que a gente não costuma muito ouvir, mas é a verdade. Então Jesus instituiu a disciplina eclesiástica para preservar a pureza da igreja. O que é a pureza da igreja? É ter só pessoas que não pecam? Não. É ter pessoas que pecam e se arrependem e que estão buscando constantemente a santificação em Jesus porque foram alcançados pela graça de Jesus, ok? Se os ouvintes tiverem perguntas sobre esse assunto, podem mandar que a gente vai respondendo. Pode ir mandando, pessoal. Pode ir mandando. Diga, pastor. Isso. Em Efésios capítulo 2, nós vemos a seguinte descrição do que é a igreja e de que a igreja ela faz parte de um plano eterno de Deus. Nesses versículos nós vemos que Deus não veio para salvar apenas indivíduos isoladamente. Ele não veio para salvar, Jesus não veio para salvar um e salvar outro, e a relação que ele tem conosco é puramente individual. Não. Jesus veio para formar um povo, uma família, um corpo. Efésios 2, 14 a 22. Porque ele é a nossa paz. De dois povos ele fez um só, e na sua carne derrubou a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças para que dos dois criasse em si mesmo uma nova humanidade, fazendo a paz. Essa nova humanidade é a igreja. E reconciliasse ambos em um só corpo com Deus por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio dela. E quando veio, Cristo evangelizou paz a vocês que estavam longe e paz também aos que estavam perto, porque por meio dele ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito. Assim, vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Nele, todo o edifício bem ajustado cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. Nele também vocês estão sendo edificados, junto com os outros, para serem morada de Deus no Espírito. E no 3, versículo 10, nós lemos o seguinte: e isso para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida dos principados e das potestades nas regiões celestiais. Olha a importância da igreja. O plano de Deus é que a glória dele seja conhecida através da igreja, ou seja, através do ajuntamento de pessoas diferentes, não tendo mais nada que os separe, mas estando unidos em Cristo Jesus, unidos por Cristo Jesus, e essa unidade na diversidade espalha a glória de Deus pelos principados e para os principados e potestades verem, tá? Então a igreja realmente é plano de Deus, né? Essa unidade, essa comunidade, essa família. A igreja é, de uma maneira universal, o corpo de Cristo, como a gente lê, por exemplo, em Romanos 12, 4. É porque assim como um só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Somos membros uns dos outros, fazemos parte de um mesmo corpo. Todos os que são salvos fazem parte desse corpo chamado igreja. Mas a igreja também tem uma dimensão localizada, visível, pessoal. A igreja é o corpo total de Cristo, mas as igrejas são comunidades visíveis de crentes, de pessoas que creem. Tá? Na carta de Filemon,
versículos 1 e 2, nós lemos o seguinte: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e irmão Timóteo, ao amado Filemon, que é também nosso colaborador, a igreja que se reúne em sua casa, a irmã Áfia e a Arquipo, nosso companheiro de lutas. Ou seja, uma igreja, uma comunidade que se reunia numa casa. Paulo está se dirigindo a Filemon e é aquela igreja e é aquelas pessoas que se reuniam ali. Tá? Em Romanos 16, nós lemos o seguinte, de 14 a 16, temos aquela famosa lista de nomes, né? E aí Paulo vai falando: saúdem Asíncrito, Flegonte, Hermes, Pátrobas, Hermas e os irmãos que se reúnem com eles. Saúdem Filólogo, Júlia, Nereu e sua irmã Olimpas e todos os santos que se reúnem com eles. Saúdem uns aos outros com um beijo santo. Todas as igrejas de Cristo mandam saudações. Às vezes a gente se pergunta por que é que tem tantas listas de nomes, né, nas cartas de Paulo. É porque igrejas são formadas por pessoas, né? Igrejas são CNPJs formados por vários CPFs, tá? Ou seja, são pessoas. Paulo menciona os nomes das pessoas, os irmãos, alguns ele conhecia, alguns ele não conhecia, mas aquela igreja, aquela comunidade é formada por crentes. Então, a igreja tem essa dimensão universal, mística, invisível, mas ela é também uma comunidade muito bem visível, muito bem localizada. Aquela igreja, a igreja no bairro tal, a igreja formada pelo irmão tal e pela irmã tal e pelos irmãos tais. Aquilo é uma igreja e aquilo é importante, tá? Sabe por quê, Nayan? Existem algumas coisas que só podemos fazer quando estamos juntos como igreja. Existem alguns mandamentos de Deus para a nossa vida, algumas orientações que só enquanto igreja nós podemos cumprir. Individualmente, na nossa casa, a gente não consegue. Vou falar de algumas dessas coisas. Por exemplo, em Colossenses, capítulo 2, de 12 a 17, ou melhor, 3, de 12 a 17, portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Que a paz de Cristo seja o árbitro no coração de vocês, pois foi para essa paz que vocês foram chamados em um só corpo. E sejam agradecidos. Que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Instruam e aconselhem-se mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. E tudo que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Nenhuma dessas coisas aqui dá para se fazer individualmente. Nenhuma dessas coisas aqui dá para se viver sozinho. São os mandamentos que a gente chama os mandamentos de mutualidade, uns aos outros. Façam uns aos outros, façam um pelos outros. Então você vai cantar, então você vai louvar junto, então você vai perdoar o seu irmão, então você vai demonstrar bondade pelo seu irmão. Tudo isso você faz em conjunto, em uma comunidade que segue os mesmos princípios, que vive o mesmo amor. Tá? Em 1 Coríntios, capítulo 14, a gente vê uma descrição de um culto, uma descrição de algo que acontece e que só pode acontecer numa reunião, não pode acontecer individualmente. Que fazer então, irmãos? O 1 Coríntios 14, a partir do 26. Quando vocês se reúnem, um tem salmo, outro tem um ensino, este traz uma revelação, aquele fala em línguas, e ainda outro faz a interpretação. Que tudo seja feito para edificação. No caso de alguém falar em línguas, que não sejam mais do que 2 ou, quando muito, 3, isto sucessivamente, e haja alguém que interprete. Mas não havendo quem interprete,
Fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Tratando de profetas, falem apenas 2 ou 3, e os outros julguem. Se, porém, vier uma revelação, alguém que está sentado, cale-se o primeiro, porque todos poderão profetizar um após o outro, para que todos aprendam e sejam consolados. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas. Então, é uma ordem de culto, né? É um agir de Deus numa comunidade, em que todos têm voz, todos têm oportunidade, e tudo acontece para a glória de Deus, com decência e ordem. E aí a gente vê também em Atos capítulo 20, versículo 7, no primeiro dia da semana, nós nos reunimos a fim de partir o pão, né? Coisas que a gente só pode fazer como igreja, partir o pão da comunhão, né? A ação de graças, a ceia, né? Então, todas essas coisas assim mostram que não dá para você ter uma vida cristã plena, não dá para você seguir a Jesus, ser um discípulo de Jesus pleno, se você ignorar a convivência, a vida com Deus, né? E a vida com Deus na igreja, na comunidade. E, por fim, como se tudo isso não bastasse, temos um mandamento claro da palavra. Temos um mandamento, uma ordem, né, no Novo Testamento. Hebreus 10, 25. Não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Então, temos a ordem, não deixe de congregar. É importante que vocês estejam juntos para fortalecerem uns aos outros. O dia do Senhor se aproxima e cada dia esse dia se aproxima mais. Então, a gente deve fortalecer, apoiar e sustentar uns aos outros na nossa vida na nossa vida comunitária, né? Então, não dá para aceitar essa ideia de Cristo sim, igreja não. Isso não cabe. Pastor, eu posso colocar uma pimentinha aí no negócio? Claro. A gente gosta, né, Daniel? A gente gosta de uma pimentinha, né? Porque, assim, tem os desigrejados, né? Esses que dizem que não precisam estar em comunidade para se rotularem cristãos. Beleza. Uhum. Aí, levando para uma parada mais organizacional, mais institucional, vamos dizer assim. Uhum. Se o camarada fala assim, beleza, eu sou um crente e eu vou reunir com a igreja do Senhor na minha casa, aqui um dia, e outro dia eu posso reunir com uma galera lá de outro lugar, em outra casa, e eu vou sendo igreja, eu vou me reunindo com essa galera, mas sem pertencer a uma instituição, né? Aquela lá que tem o templo, que tem um CNPJ, que tem um pastor, mas ele tá ali nos grupos e tal, e dizendo que ele é a igreja somos nós nos reunimos e tal. E pra essa galera, o que a gente fala? Tá. Se cada dia ele está num grupo diferente, cada dia ele está numa casa diferente, com pessoas diferentes adorando, é melhor isso do que nada, né? Ele é como alguém que está visitando igrejas. Cada dia ele vai num culto, né? É melhor que nada, tá? O ideal, vamos graduar assim, tá? Vamos fazer uma escadinha. Isso. É melhor ser salvo do que não ser salvo, beleza? Beleza, tá. É melhor você ser um salvo que ouve a palavra de Deus e canta e ora regularmente do que não fazer isso. Beleza? Certo. É melhor ser um salvo que canta e ora e ouve a palavra na mesma comunidade e é membro daquela comunidade e é comprometido daquela comunidade do que aquela pessoa que fica voando igual uma abelha de flor em flor. Tá? Então, mais ou menos seria isso. Agora eu vou colocar mais pimenta. Vai lá. Se essa pessoa que se reúne em casa, eles se reúnem sempre com o mesmo grupo, e esse grupo
têm compromisso uns com os outros de se reunirem. Esse grupo, juntos eles compartilham a palavra, juntos eles cuidam uns dos outros, juntos eles evangelizam, eles fazem ações, eles fazem aquilo que está em livro de Atos. Esse grupo é uma igreja. Ainda que não o seja organizacionalmente, ainda que não seja não tenha um CNPJ e não tenha uma filiação denominacional, biblicamente é uma igreja. Definição de igreja, né? Um grupo de crentes batizados que se reúne para orar, para compartilhar a palavra, para evangelizar, para prestar ajuda aos necessitados, né? E esse grupo é uma unidade constante, ou seja, é o mesmo grupo, né? Não é um grupo, não é o grupo que sai para comer pizza na sexta-feira, que um dia é um grupo, outro dia é outro, mas é um grupo. Se eles são, eles são, ainda que não tenham uma autorização, digamos assim, ou um reconhecimento formal e talvez não queiram ter, mas é a igreja, acabou. Entendi, perfeito. Bom, 3 horas e 53 minutos aqui na nossa rede 316. Quem está chegando agora aí, a gente está aqui no papo com o pastor Marcelo Santos, né, com esse tema, né, igreja, Cristo sim, igreja não. É uma pergunta que a gente está respondendo aos poucos para você. Se você tiver uma pergunta, né, quer tirar uma dúvida, quer contar alguma experiência, pode ficar à vontade. O WhatsApp aqui liberado 11 930 0303 16, tá? Laudemir Batista, que é da Igreja Batista Inúbia Paulista, lá em São Paulo, passou por aqui também. Batista até no nome, hein? Batista mesmo, né? Tá aí acompanhando a nossa programação. Obrigado, meu querido. Ele mandou um versículo aqui, né? Um texto, na verdade, pra gente, de Colossenses 1, 17 ao 20. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha supremacia, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse em toda plenitude e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz para o seu sangue derramado na cruz. Muito obrigado. Esse texto é um dos meus textos favoritos da Bíblia e uma das minhas músicas favoritas do Projeto Sola. Linda essa música. Aí, ó, é verdade, é muito bonita essa música mesmo. Obrigado, Laudemir, Deus te abençoe, queridão. Vamos seguindo aqui, né, com o pastor Marcelo Santos. A próxima pergunta é essa aqui, pastor. As igrejas de hoje em dia, especialmente as, entre aspas, mega igrejas, né, aquelas bem grandes, enfim, estruturas e tal, elas ainda cumprem, pastor, as funções descritas na Bíblia, na sua opinião? Certo. Então vamos lá. Primeiro lugar, o que é uma mega igreja, né? É uma igreja muito grande. Estamos falando aí de igrejas com 5 mil membros, 10 mil membros, 100 mil membros. E essas igrejas, a grande questão que a gente faz é o seguinte. Vamos lá, a gente pode pensar superficialmente que uma igreja dessa não tem condição de cumprir todas essas coisas que a gente vê na Bíblia, uns aos outros, o cuidado, e etc, e etc. Tá? E aí a gente precisa ver o seguinte, até 100 membros, uma igreja até 100 membros, ela consegue cumprir a visão bíblica do que é ser igreja, do cuidado, sem precisar de grupos pequenos. Passou de 100 membros, Nayan, não tem jeito. Tem que ter grupo pequeno. Até na Bíblia, né? Até o exemplo que Jesus deu de pastor na Bíblia, ele tinha 100 ovelhas, ele não tinha 500. Ele tinha 100, porque essas 100 ele podia contar e saber, e dar falta de uma. Opa, tá faltando a Filomena. Opa, tá aqui a Mimosa, tá aqui a Gertrudes, tá aqui a Herodice, mas tá faltando a Filomena. Ele contava as ovelhas e sabia quantas tinha, ele tinha 100, estava faltando uma. Passou de 100, eu acho humanamente impossível
não ter esse cuidado, sem ter grupos pequenos grupos, em que esses pequenos grupos é que vão sentir falta um dos outros. Esses pequenos grupos é que vão ser o lugar onde a pessoa vai ser cuidada, vai ser olhada, onde as pessoas vão saber o seu nome, onde você, quando você faltar, alguém vai sentir falta, vai dizer: oi, por que você não veio? Aconteceu alguma coisa? Então, nas mega igrejas, a questão é, tanto nas mega como nas igrejas médias e grandes, né? Estamos falando da igreja de 300 membros, de 500, de 1.000 e acima de 5.000. Em todas essas igrejas, eu vou ser bem categórico aí. Se não houver pequenos grupos, essas pessoas não estão sendo pastoreadas e não estão conseguindo viver a vida de igreja. Simples assim. A vida de igreja, nesses casos, se dá no pequeno grupo, e o culto de domingo é a grande celebração e reunião desses pequenos grupos na reunião da igreja. Tá? Então, é isso que eu penso. Agora, isso significa duas coisas. Tanto nas mega igrejas, quanto nas igrejas médias, grandes e até nas pequenas, pode acontecer de existir uma mentalidade de agência bancária. Hoje eu estive na agência bancária por falar nisso, né? Fiquei 2 horas e meia, perdi a minha vida lá, nem adiantou nada, mas tudo bem. O que você faz na agência bancária? Você vai lá para ser atendido em alguma necessidade, você senta durante algum tempo, num caso, às vezes, até horas, ao lado de outras pessoas, e você vai embora. E você nem sabe quem é a pessoa do seu lado. E a pessoa também não está interessada em saber quem é você. Você está indo para resolver o seu problema. E tem um profissional que vai atender você, né? Tem igrejas, independente do tamanho, que operam com essa lógica. Eu vou lá para ouvir uma boa mensagem, para ouvir um bom louvor, eu vou lá para que cuidem do meu filho e ensinem a palavra de Deus para o meu filho, e eu vou embora para casa. Acabou. Tá? Isso não é ser igreja, né? Até porque, hoje em dia, principalmente, se eu quiser ouvir um bom pregador, eu posso ouvir um bom pregador da Inglaterra, posso ouvir um bom pregador da Coreia, posso ouvir um bom pregador da África. Não preciso sair de casa. Para ouvir um bom louvor, então, eu pego o meu celular. Tá lá, tem milhões de louvores ali na palma da minha mão para eu escutar. A função da igreja não é essa. A função da igreja é realmente você ser parte de uma comunidade, né? Onde você contribui e você também é atendido, você é visto, mas você cuida do outro também. Então, recapitulando, né? Existem igrejas hoje imperfeitas, como são todas as igrejas imperfeitas, a gente vê isso no Novo Testamento, mas existem igrejas onde sim, você pode viver isso, você pode viver como igreja. Agora, infelizmente, a gente tem que dizer, hoje em dia você tem que procurar. Você tem que procurar para achar uma igreja que realmente esteja vivendo no padrão do Novo Testamento. Não de ser perfeita, porque nem as igrejas do Novo Testamento são, mas no sentido de haver comunidade, no sentido de haver olho no olho, mas saiba disso. Às vezes você não dá para encontrar isso no templo no domingo, mas dá para encontrar isso no pequeno grupo. Muito bem. Bom, vamos lá. Eu ia te fazer uma pergunta aqui. Pode fazer. Vou deixar pro final. Vou deixar pro final. Vamos seguir aqui a linha, porque aí senão vai embolar muito aqui. Mas vamos lá. 4h01 aqui na nossa Rede 316. Abraço para a Glorinha, que está ligada na nossa programação. Obrigado, Glorinha, pela sua companhia. Ela está aqui dizendo o seguinte: boa tarde, pastores, toda a equipe da 316, tudo na paz. Amei a descrição, ser como abelha pulando de flor em flor, né? E aí ela pediu para fazer uma pergunta aqui. Uma pessoa que se entristeceu com alguém da própria família e não quer mais ir na igreja e se diz cristã, mas não vai em lugar nenhum,
Como se identifica essa pessoa e o que fazer para trazer e mostrar que a igreja não depende de uma pessoa só, mas Cristo e a igreja sim a importância para a vida dela. E aí, pastor? Tá. Pelo jeito Olha, aqui foi uma decepção, né, familiar dentro da igreja e ela Isso. não foi mais e ficou em casa e alguma coisa assim. Isso. Olha, acho que antes de resolver o problema dela com a igreja, ela tem que resolver o problema com a família. Tem uma questão aí, né, de perdão, de liberar perdão, de tentar caminhar uma segunda milha, né? Então, existe toda uma questão aí que dá para a gente aplicar até mesmo os princípios da disciplina eclesiástica de Jesus nisso, né? Ah, eu me entristeci com você. Você já chegou para a pessoa e falou, olha, eu fiquei triste com você por causa disso. Podem acontecer duas coisas. Pode acontecer da pessoa dizer assim, ah, que nada, deixa para lá, não importa. Isso aí, você está criando coisa da sua cabeça. A pessoa não se arrependeu. Aí, fazer o quê? Paciência. Ou pode ser que a pessoa diga, nossa, me perdoa, não sabia que eu tinha feito isso mal a você e tal. E aí restabelece o relacionamento. Independente disso, essa pessoa precisa cuidar da mágoa no seu coração. Antes mesmo dela procurar para tentar resolver a questão, nós estamos falando de família. Ela precisa decidir que essa tristeza não vai virar uma mágoa, não vai criar uma raiz de amargura. E vai pedir, Senhor, me ajude a perdoar como o Senhor me perdoou. Essa é a primeira questão. Tá? Resolvendo isso, fica fácil ela entender essa questão de igreja, porque com a igreja acontece a mesma coisa, a gente vai ver isso mais para frente. Na igreja você também tem que aprender a perdoar, você também tem que aprender a descontar certas coisas e não levar certas coisas em consideração, e isso não é apesar de, mas isso faz parte do plano de Deus para a vida da igreja, né? A gente vai ver isso mais para frente. Mas acho que o ponto central antes mesmo de se entrar e resolver a questão de igreja, o ponto principal é resolver essa questão de como é que está esse relacionamento aí, o que dá para fazer com esse relacionamento e como é que está esse coração. Porque se é um coração que está tão entristecido a ponto de não querer nem ir para a igreja, então precisa de um tratamento aí. Tá aí, Glorinha, a resposta para você. Pastor, a maneira como evangelizamos pode contribuir para aumentar esse problema? Pastor, responde para a gente, por favor. Sim, pode sim. Porque, veja bem, quando a gente vai evangelizar, e aí a gente ouve, né? Eu já fiz muito isso, tá? Estou fazendo aqui um meia-culpa. Vou evangelizar. Aí a pessoa diz para mim, vem falar de igreja? Não, nem quero saber de igreja, quero saber de religião. Eu tenho a minha religião, ou eu não gosto de religião. Aí a minha reação, eu já fiz muito isso, eu vejo gente fazendo isso. A gente diz o quê? Não, que eu quero falar com você não tem nada a ver com religião. Quero falar de Jesus. Jesus é uma coisa, religião é outra. Jesus é uma coisa, igreja é outra. Não quero falar de igreja com você. Quem já fez isso, os ouvintes, levanta a mão aí na sua casa, né? Como a gente faz isso, é claro que a igreja não salva, é certo isso, a igreja não salva, isso é verdade, mas isso não é toda a verdade. Isso não é tudo o que a Bíblia diz sobre o assunto e nem tudo o que a gente deve dizer para a pessoa. Porque quando a gente diz isso, no começo de uma evangelização, você está evangelizando, presta atenção, você está evangelizando a pessoa, você está querendo levar a pessoa para Cristo. E quando você começa dizendo que isso não tem nada a ver com igreja, nem com religião, que Jesus é outra coisa, você está dizendo que é possível receber a Jesus sem que isso mude a sua vida. E você está dizendo também que Jesus não se importa se a pessoa vai para a igreja ou não. Para Jesus isso é indiferente, não tem o menor problema. Aí a pessoa pode até ouvir, aceitar o que você vai dizer, achar bonito o que você vai dizer, mas ela não entendeu que entregar a vida para Jesus significa
se tornar servo de Jesus. Significa ter Jesus como Senhor. E ela não vai entender que Jesus quer, sim, que ela seja parte de uma igreja. Ele quer. E outra coisa, quando a gente está evangelizando, a gente fala isso, nós não estamos sendo sinceros com a pessoa. A pessoa que a gente está evangelizando. Porque a gente também quer que ela vá para a igreja. Não é verdade? A gente quer que, ao final do processo, ela tendo aceitado a Jesus, ela entenda também e sinta o desejo de fazer parte da igreja. Então, a gente está sendo meio que um vendedor que está fazendo uma venda casada. Né? Olha, tem esse produto maravilhoso com você, para você. Aí, quando a pessoa compra, aí você diz, mas você tem que comprar isso aqui também. É meio desonesto, eu acho. Nós desejamos que a pessoa mude de vida quando a gente está evangelizando. Desejamos que a pessoa abandone seus pecados. Desejamos que a pessoa seja batizada. Desejamos que a pessoa cresça no seu relacionamento com Cristo, sendo membro de uma igreja. Desejamos isso. Então, eu acho que a gente contribui um pouco com esse processo histórico de Cristo sim e igreja não. E eu acho que a gente pode corrigir isso investindo mais no relacionamento discipulador. Claro que, se você está com a pessoa no ponto de ônibus, se você está fazendo uma abordagem na rua e você só tem aqueles 5 minutos com a pessoa, não dá tempo de você entrar em todos esses detalhes. Né? Você tem que apresentar o plano de salvação e orar para Deus fazer a obra. Mas eu acho que quando a gente tem a oportunidade de investir no relacionamento e mostrar o porquê das coisas, e mostrar que Jesus fundou a sua igreja e que Jesus ele não é incompetente. Tem gente, às vezes, que passa a impressão de que Jesus fez tudo errado. Jesus não foi competente para cumprir a missão dele, que ele deixou alguns ensinamentos, mas todo mundo entendeu errado, e todo mundo faz tudo errado, e Jesus está lá no céu pensando, ai meu eu, o que eu fiz? Né? Mas não, Jesus é competente, Jesus estabeleceu a igreja, né? A igreja está aí há 2000 anos, então faz parte do propósito de Jesus para nossas vidas, fazermos parte da igreja, sermos membros, sermos ativos, sermos envolvidos, comprometidos, isso não é antagônico. Então, quanto antes no nosso discipulado a gente explicar isso, fica mais fácil depois para evitar mal-entendidos, né? Então, tudo se resume a você mostrar para a pessoa, no evangelismo, que Jesus ele quer ser e precisa ser o Senhor da vida dessa pessoa, não apenas o Salvador. Né? Eu entreguei minha vida para Jesus e agora posso continuar vivendo do jeito que eu vivo? Não. Você morreu para a sua velha vida. E agora você vive uma nova vida guiada por Cristo. E uma das coisas que Jesus demanda é que você seja parte de uma igreja. Não apenas frequente. Frequentar é muito pouco. Estou falando de ser parte da igreja. Estou falando de realmente se integrar na comunidade, né, chamada igreja. Você que chegou agora, obrigado pela sua audiência. Estamos batendo papo aqui com o pastor Marcelo Santos, né, falando sobre esse tema, né, um tanto quanto polêmico, né? Cristo sim, igreja não. E aí você pode ficar à vontade para participar aí, viu? 11 930 03 0316. Pastor, a pergunta agora é a seguinte: como lidar com alguém que abandonou a igreja por causa de erros da igreja, pastor? Ok, não sejamos hipócritas, isso acontece muito, né? Primeira coisa, temos que tratar em amor e tratar com amor, tá? Essa pessoa ela foi ferida e não sou eu que vou julgar o tamanho da ferida da pessoa, tá? Não sou eu que vou determinar assim, nem é para tanto, o erro que essa igreja fez nem foi tanto, dá para aguentar, comigo aconteceu pior. Não, cada um sabe como sente, cada um sabe como dói. Então, essa pessoa que foi, que a igreja errou com ela, e tem muitos casos, ela precisa ser acolhida, né? Ela precisa ser abraçada. Você precisa ser um elemento de cura da ferida que a igreja causou. Tá? Existem pessoas que são feridas
por causa de erros pontuais, como acontece em toda igreja. Toda igreja, gente, vai ter gente errando. Em toda igreja vai ter alguém que vai fazer algo que Jesus não queria que ele fizesse. Do menor ao maior. Vai ter isso, tá? Eu lembro, há 20, 30 anos atrás, eu acho, na época, não era Juerp mais não, já era outra editora, mas a gente usava na escola bíblica dominical 4 revistinhas para novos convertidos, na sequência. E série Nova Criatura, chamava, do pastor Alexandre Carvalho Castro. E uma das lições dessa revistinha era justamente: você verá escândalos. Para dizer para o novo convertido, para a pessoa que está chegando, toda uma lição bíblica para dizer: olha só, você vai ver coisas aqui que você não vai gostar. Alguém um dia vai pisar na bola com você. E isso está na Bíblia, que é assim. Então você já precisa estar preparado para você não se chocar quando acontecer, para você saber lidar com o que vai acontecer. Tá? Toda a Bíblia ela é maravilhosa porque ela mostra exemplos na Bíblia. Né? A gente vê as igrejas da Bíblia e nenhuma era perfeita. A igreja de Jerusalém, a gente lê o relato lá de Atos 2, né? Todos compartilhavam tudo, tinham tudo em comum, e os apóstolos fazendo milagres, e todo mundo louvando, e etc. Era tudo uma maravilha. Isso no capítulo 2. No capítulo 6, nós já temos divisão na igreja, já temos injustiça na igreja, um grupo minoritário sendo esquecido pelo grupo majoritário, discriminação por causa da língua que eles falavam. Isso está lá na Bíblia. Né? Aí você vê Tiago, por que Tiago brigou com as igrejas? Para eles não fazerem discriminação, para não adularem o rico e desprezarem o pobre. Obviamente, porque isso acontecia. Se não acontecesse, ele não precisava repreender. Corinto, tem igreja pior do que Corinto. Eu agradeço a Deus porque a igreja de Corinto está descrita na Bíblia, porque nenhum de nós pode se sentir tão mal assim lendo o que era a igreja de Corinto. Imoralidade sexual. Irmão processando o outro na justiça e escandalosamente. Divisões. Um dizia que era de Paulo, não aceitava a autoridade de Paulo, não tinham comunhão nem na ceia do Senhor. Uma bagunça danada. E aí, Nayan, quando Paulo vai escrever sua carta, ele escreve: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, aos santos e amados na comunidade da igreja de Corinto. Eles eram santos e amados? Fazer o quê? Então a igreja ela é essa mescla. A igreja ela é a noiva de Cristo, lavada, resgatada, né, purificada, já considerada santa. E, ao mesmo tempo, ela é pecadora, pisa na bola, como os discípulos pisavam na bola, e o tempo todo Jesus estava repreendendo eles. Vocês ainda não empreenderam? Até quando eu vou aturar vocês? Jesus falando para os discípulos. Então, igreja é isso. Então, em alguns casos, a gente vê, por exemplo, nas igrejas do Apocalipse, as 7 igrejas do Apocalipse, né? Só das 7, só 2 só receberam elogios. Só. 3 receberam elogios e repreensões. 2 só receberam martelada. E uma delas, Jesus falou: estou a ponto de vomitar você da minha boca. Você está quase deixando de ser igreja. Mas ainda era igreja. Olha bem. Existem comunidades que deixam de ser igreja. Isso é importante falar. Tem comunidades que se adoecem a tal ponto que ali já não é mais uma igreja de Cristo. É um ambiente tóxico, é um ambiente opressor. Desses lugares, fuja. Mas tem lugares que ainda não chegaram nesse ponto, ainda são problemáticos. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: você vai encontrar igrejas muito saudáveis, muito boas, em que, nossa, é bênção pura. Você vai encontrar igrejas boas com problemas. Você vai encontrar igrejas com muitos problemas. E você vai encontrar igrejas que estão quase deixando de ser igreja. E
que a gente faz diante desse caso? É preciso entender. Aí, o que a gente vai aconselhar para a pessoa que foi ferida pela igreja? Se foi um caso de um ambiente tóxico, abusivo, se foi um caso de uma igreja em que toda uma estrutura é feita para oprimir, aí você diz, não, realmente você fez certo em sair de lá, e você está ferida, você precisa se tratar, mas vem comigo, que a minha igreja não é perfeita, mas você pode se curar lá. Você vai encontrar gente que te ama lá. Né? Essa pessoa vai ser igual aquele animalzinho ferido, selvagem, já viu? O guarda florestal tentando resgatar o animal selvagem, ou o animal que foi preso por traficantes de animais. Ele fica acuado, ele foi tão ferido que só quer ferir. Mas depois que ele é tratado, que ele é cuidado, ele fica bem, ele fica saudável. Né? Então, resumindo, pessoa que. Aí falando agora do caso mais normal, não da pessoa que foi ferida e que foi abusada e que foi oprimida, mas estou falando da pessoa que viu alguma coisa que não gostou. Ah, o irmão diácono não me cumprimentou quando eu entrei na igreja. Ah, e minha opinião na assembleia foi desconsiderada. Aí, nesse caso, você precisa dizer que a igreja, mesmo imperfeita, ela tem o seu papel a cumprir. E que a igreja, ela, mesmo nesse caso em que há erros, eles cumprem o propósito, né? Provérbios 27:17. Como ferro afia o ferro, assim um amigo afia o outro. Ou seja, até o próprio ato de alguém te aborrecer, até o próprio ato de ter na igreja gente chata, gente que você considera chata, mas você pode ser chato para outra pessoa, isso serve para o nosso crescimento, isso serve para o nosso amadurecimento. Né? E aí esse hábito de liberar perdão também é muito importante. Né? Então é isso, mais ou menos. Benção pura, benção pura. 4h18 aqui na nossa rede 316, horário de Brasília. A gente abraça também aqui o Robson, que está chegando aqui na nossa programação. Obrigado, Robson, pela sua companhia. Obrigado mesmo pela audiência. Ele é lá do Rio de Janeiro, não é isso? Obrigadão, valeu. Lá em Nova Iguaçu, isso mesmo. Tem também aqui a Ivete Holanda acompanhando a gente. Colocou assim, ó. Editora Horizontal às revistas. Olha. Isso, horizontal. Horizontal, isso. É verdade, eu li errado aqui, ó. Editora Horizontal. Ivete. Era um de uma capa verde, outra azul, outra amarela e outra laranja. Muito boa essas revistinhas. Ivete Holanda, da PIB Abreu e Lima, Pernambuco. Tá aí a informação da Ivete. Obrigado, Ivete, pela sua companhia aqui com a gente. Bom, 4h18 aqui na nossa rede 316. Mais perguntas para ti aqui, pastorzão. Responde pra gente. E o que dizer, pastor, aos que se tornaram desigrejados porque não consideram que a igreja seja importante? Bom, você pode mostrar todos esses textos que nós falamos sobre o que a Bíblia diz sobre a igreja. Perguntar se a pessoa realmente crê que a Bíblia é a palavra inspirada por Deus e Jesus realmente sabia o que ele estava falando. E perguntar, vem cá, diante de tudo isso, Jesus é, de fato, o Senhor da sua vida? Aí a pessoa vai dizer, sim, Jesus é. E aí você diz para a pessoa, então, não existe não Senhor. A frase não Senhor é impossível. Porque se ele é o seu Senhor, você não vai dizer não para ele. E se você diz não para ele, ele não é o seu Senhor. Então Jesus, ele dá uma ordem. Jesus, em sua palavra, não dá a escolha, a opção. Né? A igreja é importante, porque você não apenas recebeu a graça da salvação, mas você recebeu um chamado para fazer parte de um corpo, para fazer parte de um povo, para contribuir com seus dons. Né? Isso, em muitos casos, vai envolver aborrecimentos. Não está fazendo aqui a minha vontade. Vai acontecer.
Ah, mas o estilo aqui não é como eu quero. A gente tem muito isso nesse mundo com muito acesso fácil às coisas, né? E a grama do vizinho é sempre mais verde, né? E aí agora estou falando especialmente aos jovens, né? Aos universitários. Todo mundo quer que a sua igreja seja como Hillsong, nos tempos de glória de Hillsong, né? Todo mundo quer que a sua igreja seja como do influenciador da moda, mas a sua igreja é a sua igreja. Tem os irmãozinhos chatos lá. Você talvez seja um irmãozinho chato para alguém. E tudo bem. A beleza da vida em igreja é a mesma beleza da vida em família. Do mesmo jeito que a gente idealiza a vida em família, né? O que acontece quando a gente idealiza alguma coisa? A gente vive no ideal da família margarina e no ideal da comédia romântica. Tá? Fomos doutrinados, fomos ensinados durante anos de que o amor conjugal é aquela coisa da comédia romântica, aquele romance arrebatador. E que a vida em família é para ser o comercial de margarina. Aí, quando o nosso casamento não é aquele filme de comédia romântica e a nossa família não é a família margarina, a gente abandona a família, a gente desiste da família. E a gente diz, o meu negócio é viver sozinho, nunca vou me casar, e etc, etc. Da mesma forma, a gente idealiza a igreja. A gente acha que toda a igreja vai viver no pleno avivamento o tempo todo. Só experiências com Deus top o tempo todo, todo mundo santo, e todo mundo servindo, e todo mundo evangelizando, todo mundo maduro. Mas não existe igreja assim não, meu irmão. Não existe. Todos nós somos um grande laboratório, uma panela de pressão. E aí, quando a gente não aceita isso, a gente prefere o caminho cômodo de eu vou ser um desigrejado, vou me aborrecer menos. Sim, você vai se aborrecer menos, mas você não vai estar crescendo no amor, você não vai estar crescendo na paciência, na tolerância, na humildade, no serviço, ou seja, você vai estar deixando de viver uma série de coisas que Deus quer para você. Porque, como ferro afia o ferro, até esses aborrecimentos na vida da igreja servem para algum propósito. Como é que a gente vai exercitar o perdão se ninguém pisar no nosso calo? Como é que a gente vai exercitar a humildade se ninguém vai nos tratar mal e você vai engolir o sapo? É assim mesmo, tá? Lógico, estou falando aqui com igreja de verdade, ainda que imperfeita, né? Onde as pessoas te conhecem, etc, etc, tá? Então, resuma isso dizendo, olha, se você é um cristão, você é um discípulo, você precisa da vida em igreja para você ser um cristão melhor, né? E se você não acha que ser um cristão melhor é algo importante, então reavalie se você de fato é um cristão, né? Acho que é por aí que a gente pode concluir e encerrar, né, esse tema, esse assunto. Beleza, show de bola, show de bola. 4 horas e 24 minutos aqui na nossa rede 316. O que eu ia te perguntar aquela hora é mais dentro do tópico do cristão viver em comunidade, né? Viver ali junto com os outros, uns aos outros, servindo uns aos outros, estando sempre juntos, né? Que isso de fato é viver a igreja, né? Viver a vida da igreja. Uhum. E aí, certa feita, eu passei por uma experiência de chamar a atenção de uma pessoa porque ela não vivia a vida da igreja. Sim. Né? E eu chamei para conversar, não para chamar atenção, não, mas para conscientizar, né, do que é viver a vida da igreja. Sim. Porque essa pessoa ela ia para a igreja aos domingos. Uhum. E mesmo assim, nem era todo domingo. Uhum. E fazia parte de um ministério importante da igreja. E aí o dia que ela queria ir, ela ia. O dia que ela não queria, não ia. E quando não ia, não dava satisfação nenhuma, tal. Sim. Quando ia lá, participava do culto, né, cantava, levantava as mãos, orava e tal. Terminava o culto, era a primeira pessoa a ir embora, não conseguia ali bater não tem aquele papinho de 10 minutinhos ali depois do culto. O papo da cantina, né?
por aí. Tem as versões. A igreja que tem a cantina é o papo da cantina. A igreja que não tem, todo mundo vai pro podrão, pro cachorro-quente, pra Exatamente. esfirra. Né? Isso faz parte, isso faz parte. Exatamente. Depois do culto ali, é natural que você cumprimente o irmão, que você bata um papo um pouquinho, que você ficou ali uma semana talvez sem ver ele. E essa pessoa, ela terminava o culto, pegava tal, saía, não dava boa noite pra ninguém. Aí um dia eu chamei e falei assim: o que você entende de ser igreja? O que você entende de viver o evangelho, de viver em comunidade? E aí, a partir do momento que eu fui trazendo a conscientização, eu não chamei atenção nem nada, eu só quis explicar o que era. A pessoa simplesmente olhou pra mim, se levantou da cadeira, virou as costas e foi embora. Falou assim: pra mim já deu. E aí foi embora. E foi embora mesmo. Daqui a pouco, no WhatsApp, fulano saiu do grupo. Falei: grupo da igreja, né? Isso. E de lá pra cá. Me bloqueou do WhatsApp. E isso. Enfim. Eu falei: uai, como assim, gente? Eu fiquei preocupado porque essa pessoa, ela viveu alguns anos na igreja sem viver a vida da igreja, e no dia que a gente tentou conscientizar do que é a vida da igreja, ela simplesmente virou as costas. Exato. É uma mentalidade que é da nossa cultura. Foi construída ao longo de séculos essa mentalidade de que tudo gira em torno de mim. Eu sou o centro do universo, eu tenho que ser atendido, tudo gira em torno do que eu quero. A gente vê isso na publicidade, né? A gente vê isso em todo lugar. Então, a igreja, ela existe para atender as minhas necessidades, naquilo que eu quero. Então, o que eu quero, eu vou lá buscar. A partir do momento em que eu sou convidado a dar algo de mim, e aí eu me sinto invadido. Como assim ele vai... Como assim eu tenho que dar explicações da minha vida? É a minha vida. A pessoa está nessa modalidade. É a minha vida privada. Né? Só que Jesus nos convida para abandonarmos essa ideia de vida privada. Jesus diz: negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Jesus nos convida a fazer parte de um corpo onde a gente vai estar em aliança com outros e onde a minha presença nessa comunidade serve para abençoar outros. Eu não vou para a igreja só para eu ser abençoado, eu vou para a igreja para eu ser bênção também. E essa mentalidade se perdeu na nossa cultura, e a gente está tendo um monte de problemas por causa disso, porque todo mundo só quer saber dos seus direitos. E todo mundo, qualquer coisa, nos Estados Unidos a gente vê muito isso. Qualquer coisa, processo. Me aborreceu, toma-lhe um processo. Né? Por quê? Porque tudo tem a ver com os meus direitos, tudo tem a ver com a minha vontade, com a minha comodidade, com aquilo que me dá prazer, satisfação ou benefício. Se não me dá prazer, satisfação ou benefício, eu não quero. Então, Jesus nos chama para mudar esse paradigma, para deixar deixar que o eu deixar de fazer com que o eu esteja no centro e colocar Jesus no centro, né? E Jesus nos convida: ama o seu próximo como a si mesmo, ama uns aos outros como eu os amei, etc. E esse irmão aí claramente não quis. Ele fez a opção de seguir literalmente o caminho do mundo, né? O caminho do individualismo e o caminho de pessoas cada vez mais imaturas, né? Vemos isso claramente hoje, pessoas que não aguentam nada, pessoas que se melindram por qualquer coisa, que se ofendem, né, e já partem para a ignorância, a agressão física, a gente vê isso o tempo todo. Né? O homem, o policial aqui do Rio de Janeiro, o entregador não quis subir para entregar o lanche para ele, o entregador falou que ele tinha que descer, ele não desceu para buscar o lanche, mas desceu para ir na lanchonete onde o entregador trabalhava para dar um tiro no entregador. Então, essa é a nossa cultura hoje. Né? A cultura do eu primeiro, a cultura do meu direito, e Jesus nos convida a morrer para esse tipo de coisa, crucificar esse impulso e aprender a viver com o outro, aprender a viver em comunhão, em comunidade. Né? É isso. Engraçado que eu fui assim na maior carinho, sabe? Maior educação. Sim. Porque a gente conhece a comunidade, né? Os irmãos.
A gente conhece todo mundo. A nossa comunidade que é pequena, a gente tem 30 membros, 30 e poucos membros, né? Com os congregados vai para umas 50 pessoas. Então você conhece todo mundo. E aí todo mundo engajado, todo mundo tal. E aí tinha essa pessoa que tava meio fora assim. Eu falei, não, eu preciso trazer pra dentro. E fui eu com todo jeitinho, todo carinho, sem ofender, sem nada, orientando mesmo. Simplesmente levantou, virou as costas e partiu. Falei, tudo bem. Cada um com suas escolhas. E garanto que tá por aí, hoje em dia, falando: a igreja me magoou, a igreja me feriu, sou um desigrejado, porque... Colocando culpa em alguém, enfim. Desse jeito. Mas é isso. 4h31. Fechamos então, pastorzão? Fechamos. Show de bola. Semana que vem, do que a gente vai falar? Por que não consigo parar de pecar? Por que não consigo parar de pecar? Tá aí, bom tema para semana que vem. Obrigado então, pastor, mais uma vez. Deus te abençoe. Deus abençoe a todos. Valeu. Bom fim de semana. Grande abraço. Sextou na Universidade. Universitários Missionários na Rede 316.